Olá, está no ar o Alerj Debate. No programa de hoje nós vamos falar sobre a lei que estabelece reserva de vagas para alunos autistas nas redes pública e particular de ensino. Aqui no estúdio eu vou conversar com o deputado Xandrinho e com o Luciano Aragão, um dos criadores da Fundação Mundo Azul. Muito bem-vindos ao programa. Deputado, vou começar com o senhor, que é criador dessa lei e que está enfrentando algumas dificuldades em relação a isso. Eu queria primeiro que o senhor começasse contando o que inspirou o senhor, se foram denúncias, se foi a sua própria vivência como deputado, percorrendo o Rio de Janeiro. Primeiramente, dizer que o Mundo Azul me orientou muito na elaboração desse projeto de lei. Segundo, que a gente foi constatado que existe uma discriminação muito grande com relação ao autismo. Tratam essas crianças como fossem qualquer coisa diferente. Não, são seres humanos, são crianças espetaculares. Eu diria a você que são crianças que eu gostaria de tratar até como anjos. São os anjos. E são crianças que querem a inclusão, que precisam estudar. E a discriminação, ela pode ter certeza, ela é intensa. Eu diria a você que ela é intensa nesse sentido. E as mães, os pais, os amigos sofrem com essa discriminação. Então, essa lei, a 6708, que ela foi sancionada pelo governador Sérgio Cabral no dia 13 de março de 2014, ela veio para ficar, ela veio para ser respeitada. A lamentar um pouco de desprezo por parte da nossa mídia, que não dá o valor necessário. Porque sem essa lei, eu posso te garantir que iríamos perder muitos e muitos anos ainda com a famosa discriminação. Portanto, ela veio para ficar, ela veio para marcar e é necessário. O doutor Luciano Aragão estará aqui, ele está muito mais capacitado até para te dizer com precisão o quantitativo de crianças que nascem com autismo. É alarmante. Portanto, e não são crianças que precisam simplesmente, tá? Ela ter a inclusão na parte da educação social e principalmente na parte da educação, estudar. Elas só querem estudar. Então, Luciano, você é pai, seu filho é autista. Existe, como é essa questão? Por exemplo, a pessoa vai matricular o filho na escola, numa escola, e a escola rejeita, diz que não pode aceitar, ou a escola aceita a matrícula e no decorrer acaba admitindo que não tem competência para ensinar a criança. Como é que isso acontece na prática? Ocorrem os dois casos. O primeiro, quando você chega na escola, você recebe uma ficha, geralmente a escola te dá um papel para que você preencha, uma série de perguntas, e ali naquela pergunta eles fazem se teu filho tem algum tipo de problema ou alguma deficiência que você tem que sinalizar ali. E quando você coloca que ele tem autismo, aí tem algumas escolas que já rejeitam. Diz que não tem vaga, ou muitas dizem que não estão capacitadas para recebê-los, e, portanto, não fazem educação inclusiva. Algumas outras aceitam eles, fingem que faz educação inclusiva, a criança fica num canto, brincando de massinha, enquanto os outros alunos estão recebendo a aula da professora regente. Nós temos casos de aluno com mediadora que a professora sequer respondia a pergunta daquele aluno quando ele fazia o questionamento a ela. Isso tudo, no início do ano, nós lá no Mundo Azul, recebemos uma enxurrada de queixas com relação a isso e nós orientamos onde tem que ir, o Ministério Público ou nas coordenadorias regionais de educação, para que se possa aplicar aquilo que a legislação brasileira fala a respeito de educação inclusiva. Então, nós nos socorremos do deputado Xandrinho, nos queixamos disso tudo para ele, e ele então produziu junto com a sua equipe, assessorada por nós pais, né, dando ali os pontos específicos, né, da questão, e aí foi quando ele apresentou esse projeto de lei, brigou por esse projeto de lei, de que hoje, no estado do Rio de Janeiro, em razão da lei 6708, nenhuma criança autista pode estar fora da escola. As escolas têm que reservar, escolas regulares, tá? Seja ela pública ou privada, ela tem que reservar, no mínimo, 2 vagas para pessoas com autismo. Eu gostaria de dar uma explicação a respeito disso para que não confunda a cabeça dos pais. Com isso significa que toda criança autista está obrigada a ir para a escola regular?
Não, é sempre uma opção da família. Se da família e dos terapeutas. Se a família e o terapeuta acha que aquela criança, porque o autismo tem vários graus, tem os graus mais graves de autismo, tem os graus mais moderados de autismo. Então, se a família e o terapeuta entender que aquela criança vai ter um desenvolvimento melhor nas escolas especiais, então a família direciona aquela criança para uma educação especial. Agora, se ela tiver condições, a família entender, e os terapeutas também, que ela tem condições de se desenvolver numa escola regular, ela tem que ser acolhida lá. Eu queria lembrar que, com relação à condição da criança estudar ou não, o Messi, eu vou bater sempre nessa tecla, o Messi também tem um grau de autismo. Isso, para a pessoa que está em casa nos assistindo, quer dizer o seguinte: o Messi, indiscutivelmente, ele dá entrevista coletiva, ele fala 2 idiomas, ele fala para o mundo inteiro. E ele também tem o seu grau de autismo, admitido por ele mesmo. Então, portanto, o estudar da criança, baseado no que o senhor falou, é verdadeiro. O pai vai avaliar no momento oportuno, quando a criança tem condições ou não, porque ninguém vai querer sofrer 2 vezes. Botar a criança para sofrer se ela não tiver condições. Então, o pai tem um papel aí, com o terapeuta, um papel fundamental em encaminhar essa criança para uma escola regular. Essa lei, ela tem uma outra importância muito significativa, que é a seguinte: não cabe à escola julgar se aquela criança tem que estar ali no ensino regular ou não. Eu acho até que a escola tem que sinalizar, e aí a mãe, junto com o terapeuta, e mais a escola, é que vão decidir se realmente aquela criança, o melhor para ela é estar ali no ensino regular ou no ensino especial. Por que eu falo isso? Porque senão é muito fácil para a escola chegar e rejeitar o aluno. Ela acolhe o aluno porque a lei obriga, e depois chega e fala o seguinte: não, mas ele não tem condição de estar aqui. Como não tem condição de estar aí? Essa criança é acompanhada, né? Seja ela numa clínica particular ou num ambiente de tratamento público, ela é acompanhada. E aí quem o acompanha vai dar o laudo dizendo: não, ela tem condições cognitivas sim de estar aí. Porque senão ela já seria direcionada para um outro local. Certo? Então a lei, ela veio trazer a reserva de vagas, né, para as crianças com autismo, e assegura também essa criança dentro da escola. Não, isso é fantástico. Eu observo, eu tenho amigas que têm filhos, uma em especial que tem um filho, eu conheço o filho dela, menino comum, como qualquer outro menino, e a escola fica querendo que dê remédio para o menino, que leve em psicopedagogo, que faça isso, que faça aquilo. Então, eu estou falando das escolas particulares, e outras mães mais reclamam disso. A sensação que a gente tem hoje é que a escola quer que a criança fique parada, olhando para o quadro fixamente, imóvel, sabe? Teve um caso de uma mãe que o filho levantou, cantou uma musiquinha, alguma coisa, a professora chamou a mãe na escola porque o filho tinha levantado, um menino de 5 anos, 6 anos. Quer dizer, eu acho que, ainda mais no caso do autismo, acho que deve ser uma coisa mais complicada ainda, e aí, realmente. Daniel, e aí existe o que chamamos de patrulhamento. Esse patrulhamento é constante. E aí o que acontece? Os pais ficam com medo de dizer que o filho tem algum grau de autismo, porque sofrerão fatalmente uma discriminação. Agora, essa lei, ela tem uma penalidade muito forte. Seu artigo 3º, parágrafo único, da Lei Federal 8753, vai de 2 a 4 anos de reclusão. Então, é uma lei que não veio para brincar, é uma lei que a gente quer que ela seja cumprida, e ela será cumprida, até porque já está valendo. Bem interessante isso. Ela tem penalidade. E eu, como disse o doutor Luciano aqui em off, aqui ainda há pouco, dizendo, poxa, estamos dando um tempo, realmente estamos dando um tempo, porque janeiro renova-se matrículas nas escolas, não é isso? Sim. E vamos ver 2015, o que vai acontecer. Eu acho que a população tem que cobrar, a LERJ sempre estará à disposição, a Fundação Mundo Azul, eu tenho consciência de que cada vez irá desenvolver um trabalho muito melhor, cada vez. É uma fundação que desenvolve um trabalho lindo, que dá uma assistência para os pais, orientação. E é muito importante que nesse momento a gente consiga divulgar essa lei. Muito importante.
Como é que tem sido essa divulgação, Luciano? Você que acompanha também de perto. Dani, eu só vou retomar um ponto que você falou que é de extrema importância, que é o que aconteceu em sala de aula com esse menino que você citou. Isso é um retrato de que as escolas não são inclusivas. Raras são aquelas que trabalham com educação verdadeiramente inclusiva. Mas isso não é um favor. Isso não é um favor. Se você for pegar o compêndio de legislação que existe, em 1990, quando saiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala lá no capítulo da educação que tem que ter o atendimento especializado, atendimento educacional especializado. Aí depois você vem a Lei de Diretrizes e Bases, também fala sobre atendimento educacional especializado e de disponibilizar para a pessoa com deficiência todo o apoio necessário para que ela desenvolva no processo de educação. Aí você tem a Convenção de Nova York das Pessoas com Deficiência, que por ser uma convenção de direitos humanos, é recepcionada por força do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal como emenda à Constituição, ou seja, ela vira um texto constitucional. E que lá no capítulo da educação vem falando de atendimento educacional especializado e vem falando também de disponibilizar para essas pessoas com deficiência todo o apoio pedagógico possível para isso. Ninguém fez nada. Ninguém se preparou. Aqui no estado do Rio de Janeiro, fizemos o dever de casa. O deputado Xandrinha aprovou a lei, a LERJ aprovou a lei apresentada pelo deputado Xandrinha. Então, o que nós estamos fazendo? O que o deputado falou. A lei ela é de 13 de março de 2014. Então, nós, pais, estamos respeitando esse prazo, muito embora entendendo que já era para os professores estar capacitados e a escola também. Mas a partir de janeiro de 2015, os pais serão os fiscais que as escolas precisam estar com os professores capacitados e praticando educação inclusiva. Vou pedir licença, os senhores, vou pedir um intervalo agora e queria deixar uma pergunta no ar. O que os pais devem fazer? Porque geralmente a gente pensa logo em delegacia. Vou para a delegacia porque isso é lei. Não é bem por aí, eu queria que o deputado até iniciasse o próximo bloco explicando. A gente vai para um breve intervalo e volta já já, não sai daí não. Estamos no segundo bloco do Alerj Debate falando sobre a lei que estabelece reserva de vagas para alunos autistas nas redes pública e particular de ensino. E no bloco anterior eu deixei uma pergunta para o deputado Xandrinho, que o senhor é autor da lei. Caso essa lei não seja cumprida, o senhor está dizendo que está dando um tempo até início de 2015 para as escolas tomarem conhecimento disso, se adaptarem e cumprirem a lei. Em caso de descumprimento da lei, como é que o cidadão, pai do aluno, deve agir? A lei prevê um canal de relacionamento que é a Secretaria de Educação do Estado. Nós também não queremos que ninguém seja punido. Volto a frisar, a gente quer que a criança seja respeitada e tenhamos a inclusão. Então o canal de relacionamento desses pais, com certeza, será a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. A partir daí, se nada for feito, se não conseguir realmente, aí teremos que ir ao extremo da lei, que é procurar realmente a delegacia e tomar as devidas providências. Mas eu acredito, até pelo prazo que foi dado, praticamente de um ano, porque essa lei foi sancionada em março, você terá até dezembro para que as escolas se preparem para receber essas crianças. Então, eu tenho convicção de que haverá o diálogo e a lei irá ser implantada na melhor maneira possível. Luciano. Eu gostaria de deixar bem claro aqui o seguinte: os pais de autistas serão os maiores fiscais dessa lei. Por que isso? Mas todo mundo precisa matricular o seu filho numa escola. E os pais vão exigir a educação inclusiva. A educação inclusiva é professor capacitado e escola capacitada. Porque não é só o professor regente das turmas regulares. É preciso também que tenha o atendimento educacional especializado, chamado AEE. Já tem as portarias do Conselho Nacional de Educação tratando desse assunto. Isso faz parte também do compêndio da legislação como parte da educação inclusiva. Então, é preciso que as escolas se preparem. Foi o que o deputado falou. De março até dezembro, as escolas
eram para estar se preparando para isso. Em janeiro, os pais vão exigir. Vão exigir todo o apoio pedagógico que o aluno com autismo merece ter, tem que ter, por necessidade própria para que ele possa absorver aquele conteúdo educacional que é ofertado a todos. E se isso não for feito, aí nós vamos fazer com que se cumpra o direito dessas crianças. E, na verdade, Luciano, a Secretaria de Educação tem se colocado a inteiro dispor do ensino. Foi uma das maiores incentivadoras para essa lei, foi a Secretaria de Educação. Ótimo. Isso para você notar que não foi feito nada com irresponsabilidade. Foi feito mediante um diálogo aberto, franco, e que o secretário de Educação sinalizou perfeitamente. Isso é muito importante. Agora, fique atenta, porque as escolas privadas mostrou uma certa resistência. E isso foi declarado aqui no plenário quando tivemos algumas emendas, tentaram colocar umas emendas para que não fosse obrigatório a reserva de vagas. Não topei, o plenário me deu apoio, o apoiamento foi maciço e ao ponto de ser retiradas essas emendas. Elas foram retiradas. Então a gente encontra, mas essa colocação da Secretaria de Educação, eu tenho que dar aqui, Luciano, esse depoimento, dizer que realmente a Secretaria de Educação entendeu a necessidade, ela está fazendo o seu dever de casa também, e também, se não fizer, nós vamos cobrar, com certeza. O deputado aqui cobra mesmo, e vou cobrar, mas está fazendo o seu dever de casa. E acho que teremos um sucesso. Eu sinto isso. Foi dado tempo, e volto a dizer, gostaria muito que a mídia divulgasse bastante, mas acho que vai chegar o momento oportuno, que o Dia do Autismo é sempre comemorado dia 2 de abril, né, de cada ano. Ele é mundialmente comemorado. E eu espero que esses programas aí, que têm um alcance, uma audiência muito grande, que coloquem realmente, independente, não precisa citar o nome do autor da lei, mas que cite a lei, que cite a causa, a necessidade, sabe? Isso que eu gostaria muito, é um sonho. Fica o pedido. Que fica o pedido. Não fale o nome, não há necessidade, mas fale que exista a lei. Fale da necessidade dessas crianças, Luciano. Isso é que eu entendo. Essa troca, o que a matriz educacional fala? Hoje, se você for pegar a matriz de educação no Brasil, é na perspectiva da educação inclusiva. Essa é a matriz educacional brasileira. E eu já falei isso em vários outros locais, que as escolas, elas têm que seguir a matriz educacional brasileira. Não existe a escola que siga uma matriz diferente, por opção própria. Não pode, porque as escolas agem por delegação do poder público, autorização. Ela é autorizada a funcionar pelo poder público. Autorizada a funcionar de acordo com as regras da matriz educacional brasileira, que é na perspectiva da educação inclusiva. Então não é nenhum favor, é uma obrigação. E aí tem mais. Várias pesquisas nesse sentido demonstram que quando as crianças conviveram com crianças especiais em sala de aula, seja ela autista ou não, esse ser humano cresce como ser humanos servidores, preocupados com o próximo. Um troca com o outro. Aquele que tem deficiência ganha com aqueles que são neurotípicos, e os que são neurotípicos ganham com aqueles que têm deficiência. Eu tenho histórias lindas com relação ao meu filho. Isso que eu queria que você contasse, eu queria que você deixasse um pouco aqui do depoimento a respeito da vida do seu filho, do que ele progrediu, de como foi essa descoberta. Pode não ser agora, se você quiser concluir. E aí você vai me permitir? Claro. Eu tenho um desejo, um sonho, que essa lei, ela se chame futuramente por todos, como tem a Maria da Penha, né? Que se chama a Lei João, representando todas essas crianças que eu denomino de anjos, tá? Que são os anjos, na verdade. Basta você conviver que João você vai ver. É o filho do Luciano? Eu gostaria que se chamasse João. Iria me deixar, assim, muito feliz. Não sei se estarei aqui na próxima magistratura, mas posso te garantir que é uma lei que vai nos deixar, assim, um pouquinho da missão cumprida, o dever. Me parece bonita a homenagem até pelo seu trabalho junto à Fundação. Porque agradeço ao João eu ter olhado e voltado para essas necessidades, porque a gente às vezes passa por cima de tanta coisa,
assim, não observa, está ao Sim, seu redor, claro. a gente não observa e não vê essa necessidade. E graças ao João, eu vi essa necessidade, eu senti essa necessidade. A gente fica honrado com essa homenagem, mas que o João não seja o meu João, que o João, como é um nome comum, Sim. que sejam Represente. todos os Joões, né? Como se fosse também Maria, como todas as Marias, né? Que a gente fica honrado pela homenagem, mas que a homenagem seja todo João, todo Gabriel, todo Arthur, todo Miguel, todas Sim. as pessoas, todas essas crianças, elas estão abraçadas por essa lei. Elas estão tuteladas por essa lei. Então, essa lei, ela está colocando o autista na escola. Essa lei está dizendo o seguinte, olha, lugar de criança é na escola. Seja ela autista, criança com deficiência, é lá. É lá que eles precisam conviver. E convivendo, eu vou te dar 2 exemplos que aconteceram com o meu filho, assim, que me deixaram muito emocionado, viu, deputado? O último foi o seguinte, ele ainda acredita em Papai Noel. Espero que ele, nesse momento, não esteja vendo a TV Alerj, porque hoje a gente tira ele da sala. Ele ainda acredita em Papai Noel. E a turma dele já está com 10 anos, já passou dessa fase. Então tinha um trabalho em que, no trabalho que eles estavam fazendo em grupo, eram vários grupos, o trabalho era justamente de uma menina que ainda acreditava em Papai Noel e precisava se dizer que Papai Noel não existe. Então, as crianças foram para a mediadora dele e perguntaram o seguinte, o João ainda acredita em Papai Noel? Ela falou assim, acredito. Nossa. Sem ela falar Só nada. essa pergunta para mim já sem ela falar demonstrou nada, muita coisa. Sem ela falar nada, as crianças falaram o seguinte, então a gente vai perder esse ponto, nós não vamos fazer esse trabalho, porque senão o João vai se decepcionar, porque o Papai Noel, ele vai descobrir que o Papai Noel não existe. Aí a mediadora foi lá, falou com a professora regente, e a professora regente, então, fez um arranjo educacional lá para que eles fizessem o trabalho sem que o João percebesse que o Papai Noel não existe. Então você vê aqui, que ser humano servidor serão essas crianças. E para não tomar muito tempo, porque televisão é tempo, uma outra passagem, o João estava na fila da cantina para comprar um lanchinho, e ele se distraiu com alguma coisa, não sei o que, aí veio um outro coleguinha e entrou na frente dele, que não é da turma dele. Um colega que estava jogando bola, que é da turma dele, abandonou o futebol, foi lá e falou pro outro menino, olha, não faça isso com o João, você fez errado, você entrou na frente dele, não faz isso com o João, ele é nosso amigo. E aí o menino saiu, foi lá para trás da fila, o João foi e comprou o lanchinho dele. Então você nota o carinho, o cuidado, o amor que essas crianças têm, e isso é natural. Isso não é forçado, não. Isso é natural. Conquista, né? Então você imagina que ser humano será esse com relação ao próximo, com relação ao idoso, porque todos nós vamos ter uma deficiência qualquer. Não, era isso que eu ia falar, inclusive. Como é que você separa o mundo assim? Não estou sendo contra as escolas especiais, mas assim, como separa o mundo assim? Ah, então o autista ele vai estudar numa escola especial, ele vai ter um supermercado especial, um cinema especial, tudo. Quer dizer, como é que é isso? Né? Eu queria que você encerrasse, a gente está com 2 minutinhos agora para o final do programa, eu queria que você encerrasse falando um pouquinho sobre, eu sei que eu queria que você falasse sobre a sua experiência em relação aos sintomas, aos pais que estão assistindo, que de repente têm alguma dúvida, será que meu filho tem isso, será que não tem? Como descobrir, quais são os principais sintomas, Luciano? E como é um privilégio, Luciano, terminar, também dizer que nem tudo foram flores, né, Luciano? Não. Dizer o quanto você sofreu com o João para chegar a esse momento de conquista que ele teve. A minha esposa, ela é professora de inglês. Então ela tem, além do olhar de mãe, ela tem o olhar da professora. Então o João desenvolveu muito bem até os 2 anos de idade. Após os 2 anos de idade, ele começou a travar. Ele tinha algumas manias, como enfileirar carrinhos, mamadeira, para ele tomar mamadeira tinha que ser num canto específico. Ecolalia, que por exemplo, ele tinha uma mania de falar computador não, e ria. Risos inapropriados,
ele fazia muito flapping com as mãos, fazia movimentos repetitivos com as mãos e tudo mais. E na época, isso eu estou te falando de 7 anos atrás, você entrava na internet e você só achava coisas em inglês e tudo mais. Nós fomos a 7 especialistas, e especialistas de renome. Nós só conseguimos o diagnóstico no último especialista. E muitos deles, um chegou a mandar eu dar palmada corretiva no meu filho. E eu, como pai, eu me fortalecia nisso, porque assim, o diagnóstico do autismo ele é muito pesado, né? É a quebra de um sonho que você tem, você projeta no seu filho tudo aquilo que você é o que você gostaria de ser. E eu resistia muito. Não, isso aí vai passar, e a opinião médica me fortalecia muito. Mas foi a persistência da minha esposa que nós tivemos o diagnóstico com 3 anos e 2 meses, e hoje o João está muito bem, evoluindo muito bem, graças ao tratamento que ele faz intensivo. Ok, muitíssimo obrigada, Luciano. Parabéns. Sucesso, deputado, na divulgação da sua lei, que ela seja cumprida realmente. E o Alerj Debate fica por aqui. Se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense.